Segurando o cachorro. É isso? É isso. Gravando. Olá, você de casa, começando mais um episódio do seu Tricô Jurídico, um canal de algumas fofocas jurídicas, um canal onde o direito é coisa séria, mas nosso programa nem tanto. E hoje o tema, assim, é um tema um pouco complicado, um pouco triste, mas a gente vai tentar trazer uma leveza, falar com uma maior animosidade, pra gente também, né, o nosso público não ficar triste. Pra não pesar o rolê, não pesar o rolê. Vamos falar hoje sobre problemas jurídicos pós-mortem. Ninguém gosta de falar de morte, mas eu acho que a única certeza que nós temos na vida é que um dia morreremos, né? Se estamos vivos, um dia morreremos. Até porque ninguém fica pra luz, né? Eu sempre falo isso pros meus alunos, né? Não sendo nenhum vampiro ou lobisomem. Rebobina. Você? Quem está falando com vocês aqui é a Marília. Eu sou a Marcela. Camila. E Marina, legalmente loira, vulgo Helena. Helena de Manuel Carlos. Se você perdeu essa piada, siga aí os episódios lá pra trás pra você entender a nossa nova Helena. Assista o episódio Pets. Mas é isso, é um tema complicado, mas que para o mundo jurídico nos traz também algumas situações que às vezes precisam não aí de advogado, mas que a gente também tem que se informar, né? Lembre-se, por favor, ao morrer, não deixa trabalho para sua família, né? Ao morrer não, pensa antes de morrer, depois morrer já foi. Antes de morrer, pense aí numa possibilidade ou uma mínima possibilidade de organização da sua vida, porque dá trabalho para nascer e também dá trabalho para se morrer. Gente, vamos lá. A gente sabe que o rolê é pesado, falar de morte não é fácil. Não é fácil. Eu acho que, assim, a gente tá passando por um pós-pandemia, todo mundo aqui perdeu alguém. O nosso intuito, de maneira nenhuma, é desrespeitar ninguém. Com certeza. Eu tô aqui como pessoa que perdeu o pai há 1 ano e, enfim, foi sofrido, foi dolorido, mas a vida segue, todos nós continuamos. E eu acho que um dos maiores problemas que nós temos quando nós perdemos alguém é exatamente a falta de planejamento. E por que eu tô falando isso? Porque você se importa mais com as coisas? Não, porque esse é o momento que a gente quer sofrer. E a gente não pode sofrer, porque a gente tem que fazer 1 milhão de coisas para arrumar o pós-morte de outra pessoa. Nesse momento, tudo que eu queria da minha vida era sentar na cama, chorar e sofrer. E eu podia? Não. Porque meu irmão podia? Não, porque a gente tinha 1 milhão de papelada para resolver. Então, quando a gente tá falando do pós-morte, dessa necessidade de cuidar do pós-morte, é exatamente isso. Não é um desrespeito, não é querer antecipar herança, não é nada disso, não é interesse. É só, vamos facilitar pro próximo? Vamos facilitar para quem ficar? Deixar sofrer em paz, deixar ficar de boa. E a gente tem que naturalizar o tema. Naturalizar, as pessoas morrem. Infelizmente, a única mas certeza morrem. que a gente tem na vida é que todos nós vamos morrer. Então, por que tratar a morte como um tabu? Não é um tabu, é um tema que faz parte da vida de Nós todo vamos mundo, morrer, né? Sim. Ficar pra semente é só Elizabeth. Inclusive, vou continuar bebendo aqui em homenagem a quem já A quem foi. se foi e a quem vai. A gente tava até brincando na hora que a gente se trocava, né, pra gravar, que a gente... todo mundo florido, de cor viva, né, ao invés de estar de preto. Mas isso também vem muito da nossa cultura, né, da imposição cultural e até mesmo do cristianismo, né, que traz que a pessoa, né, só tem essa vida, só vive essa vida, uma única vida. Então, quando ela se vai, as pessoas que vão ficar vão sofrer, vão sentir a falta, e por isso que a gente usa o preto, né, a ausência de cores para significar que as pessoas que ficaram estão ali em estado de sofrimento mesmo, que é diferente de outras culturas, né? Por exemplo, na Índia as pessoas usam muito branco, né? Que é justamente para indicar a continuação, a paz, a celebração da vida. E até essa música que a gente cantou no início, foi de culturas africanas também. Que lá, quando a pessoa morre, o que eles fazem? Eles, em alguns países, e dependendo da religião, eles põem o caixão nas costas e saem com a pessoa morta na cidade,
cantando músicas alegres para celebrar o que aquela pessoa viveu, né? A gente tem uma cultura ocidental, né? E a cultura ocidental, ela tem Cultura a ocidental morte, predominantemente de religião cristã, cristã, católica e evangélica hoje em dia. Exatamente. Então, assim, a gente sofre com a morte, mas isso é importante que fique claro que isso é cultural, né? Porque historicamente as pessoas morriam e celebravam aquilo que elas tinham feito em vida, né? Então, você pensar nos vikings, nos romanos, nos povos indígenas, povos ameríndios em geral e tribos africanas, a maior parte desses povos celebrava a vida, né? E eu vou fazer uma fofoca jurídica pessoal da minha família. Eu acho que é o primeiro episódio que efetivamente eu faço uma fofoca sobre alguma coisa da minha família, exceto aquele pets que nossa, meu irmão sofreu comigo naquele episódio. Beijo, Lucas! Muitas pessoas estranhavam, porque desde a minha infância, o meu pai assinou um plano funerário para toda a família. Então, para além de um plano de saúde, desde que eu era pequeno, todo mês passa o rapaz lá da Pax com a motinha lá na porta de casa, Bibi, vem aqui cobrar o plano funerário. Então, desde sempre, foi uma preocupação, é uma preocupação ainda dele, assim, graças a Deus meu pai ainda está vivo, né? Lembrando da pandemia, ele também passou por algumas dificuldades na pandemia. Foi um momento muito difícil pra gente, mas ainda bem que se superou. Mas desde sempre a gente está acostumado também a pagar esse plano funerário. E desde sempre ele explicando pra gente, olha, o nosso jazigo é em tal lugar, o plano funerário cobre tal situação, translado de corpo a tantos metros, mais do que isso, tantos quilômetros, mais do que isso, tem que pagar um adicional. Justamente porque a gente já passou situações familiares onde foi muito doloroso o processo de correr atrás de caixão, correr atrás de seguro, de compra de jazigo no momento que você só quer sofrer, né? Então, para facilitar ali, desde sempre a gente está acostumado a pagar esse plano funerário já com esse planejamento aí daquele momento. E geralmente quem organiza sempre essas questões, não que o direito, né, o ordenamento jurídico determine quem deve organizar essas demandas, né, como funeral, enfim. Mas geralmente quem sempre faz isso são os herdeiros necessários, né, que são os cônjuges, ascendentes e descendentes. Então é o cônjuge companheiro, né, a pessoa casada, união estável, ou os filhos, os netos, ou os pais que estão ainda vivos. Então, geralmente, essa é a família nuclear, a família que está ali próxima. E é quem mais convivia. Então, consequentemente, é quem mais vai sofrer na hora da morte também. Então, infelizmente, ainda a gente pesa mais demandas que não são desnecessárias, mas que poderiam ter sido evitadas, né, para essas pessoas tão próximas. A Marília falou do plano funerário, eu pago um seguro de vida que contempla ali o funeral depois, né? E eu pago porque eu quero ser cremada. E eu falo com a minha família, eu falo pra minha mãe, se não me cremar, eu vou voltar pra puxar seu pé. Porque é aquilo que eu quero pro meu pós-morte. A gente tá deixando aqui registrado. Sim, inclusive. E aí eu me organizei, inclusive financeiramente, para que isso aconteça. Isso é muito importante, é o que a gente chama hoje de planejamento sucessório, né? Que o planejamento sucessório... Um dos pontos, né? Um dos pontos. Porque o planejamento sucessório é imenso, assim, ele se desmembra em planejamento tributário, em planejamento familiar, em planejamento empresarial. Então, eu dou aula de direito sucessório, os alunos sempre pedem, Marina, dá uma aula de planejamento sucessório. Não é simples, assim, da gente dar em uma aula, porque desmembra, desemboca, assim, em vários, é como se fosse um rio, tivesse vários braços que vão correndo. Então, o pagamento, né, do funeral, da cremação é uma parte só. Mas, por exemplo, se você tem várias empresas, se você tem vários bens, quem que vai ficar com cada bem? Porque se chega uma demanda de uma sucessão para o juiz, quando ele recebe, o que ele vai fazer? Costumo falar para os meus alunos que herança é tipo um balaio, uma cesta, que a gente coloca tudo ali dentro. Que muitas vezes quando a gente fala assim, fulano vai receber herança, a gente pensa que é só dinheiro, só patrimônio, só ativos, né, financeiros. E não, ali não é o tio Patinhas nadando no dinheiro, não. Ali a gente recebe, a maioria das vezes que a gente recebe, são dívidas e muitas dívidas, né, da pessoa que falece. Ainda mais no Brasil, o estado que está hoje, né? Então eu falo que a herança é aquele balaio que a gente coloca tudo da pessoa que morreu.
os bens, as dívidas, coloca tudo. E o juiz, no final, vai pôr tudo sobre a mesa, tirar tudo e vai dividir em partes iguais para os filhos, né? Ele vai olhar o 1829 do Código Civil para ver se tem cônjuge, companheiro vivo, para dividir entre esse e os filhos. Se não tem filhos, entre o cônjuge, companheiro e os ascendentes, os pais, os avós. Se não, né, o companheiro vai herdar sozinho. E por último, se não tiver ninguém, aí a gente chama os herdeiros facultativos, que aí são os irmãos, né, primos, tios, sobrinhos para sucederem. E se não tiver ninguém, não existe coisa sem dono, não existe res nullis. Esses bens, essas dívidas precisam ser passados para alguém. E aí, quando não tem nenhum dos que a gente chama herdeiros necessários, né, que é o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, e nem os facultativos, que são os irmãos e outros colaterais, a gente passa para o poder público, que é o que a gente chama de herança jacente e vacante também, porque os bens não podem ficar sem donos, né? E aí, perdão. Lembrando, assim, acho que é importante destacar que você falou das dívidas. Eu acho que as pessoas morrem de medo de ter que pagar a dívida do exatamente. Aí a gente tem que lembrar do princípio da intranscendência da pena, né? Que a gente tira isso lá do penal até, né? Inclusive, a única coisa que eu sei do assunto de hoje, eu vou só pelo entretenimento. Não, mas não é nada. O programa que você escolheu para ter entretenimento, amiga. Sobre dar morte. É isso, é porque a dívida não ultrapassa a força da herança. O que significa não ultrapassar a força da herança, né? Que os sucessores não vão tirar dinheiro do bolso para pagar a dívida do falecido, né? Vão pegar o que resta de bens, de dinheiro dele para pagar as dívidas dele. Não deu para quitar tudo? Aí, isso é paciência, né? Se aceitarem, se não der paciência, o credor que tomou, né? Literalmente. É importante entender porque são muitas questões, né, Marina? É um tema super complexo. Sucessões, eu acho. Já dei aula disso há muito tempo atrás. Só trabalhei com isso. Marcela, a gente não confessa essas coisas, não. Idade. Já faz faz 84 anos. Que você já deu aula de direito civil. Mas foi no passado. Foi antes de você reabilitar para o direito penal. Eu falo que pelo menos a Marcela já teve. Eu já fui do lado negro da rua. Não. Ai, gente, ela já olha, foi. mas aí já que é confissões, até eu já dei aula de direito agrário. Aí o penal me resgatou. Não, mas é interessante porque assim, é um tema muito complexo, que abrange muitas coisas e que a gente acha que vai ser tranquilo na prática, só que não é. E ele é tão tabu que você sempre vai sentar na mesa pra conversar e vai ter aquela tia que vai falar assim: menina, não fala disso que atrai. Se atraísse, tia, eu tinha ganhado na Mega Sena 78 vezes já, porque eu falo que eu vou ganhar na Mega Sena todo dia. E nunca ganhei. Então por que não falar da herança? Da herança não, né? Da sucessão, Da sucessão, das organizações, tanto do pós-mortem, que a gente falou agora há pouco, né, da questão funerária, quanto da organização do próprio patrimônio. Isso, e hoje você tem planejamentos para você gastar menos no pós-mortem, né? Que são os mesmos planejamentos que a gente faz a título de direito tributário, para melhoria de uma empresa, para gastar menos. E só uma observação, Marina falou da questão da herança vacante, né, jacente, que fica por poder público. E uma das formas de se evitar, caso você não tenha nenhum herdeiro, nem necessário, nem facultativo, é o testamento. Que muita gente hoje em dia, por conta do planejamento sucessório, tem se utilizado também do testamento para organizar as suas finanças. Mas o testamento você não pode dispor de todos os seus bens. Não pode. Eu lembro de comentar isso, assim, logo que eu vi na faculdade, né? A gente, quando faz faculdade de Direito, quando escuta uma coisa interessante, né? A gente fica, eu entendo meus alunos. A gente se acha. A gente sai contando pra todo mundo como se fosse a última descoberta do planeta, né? E aí eu lembro de comentar com os meus pais, com os meus avós sobre isso. Olha, você não pode colocar tudo que você quiser no testamento, tá? E aí ele fica indignado. Como que não? É meu. Como é que eu não posso colocar no meu testamento? Não pode. Não pode. É o que a pode gente... testar de qualquer maneira, né? Por exemplo, tem países, agora eu não vou saber citar quais, mas o pessoal deixa a herança pro cachorro. Pro cachorro, não pode, né? O que acontece? Testamento, se a gente pegar o nosso Código Civil, a gente vai ter quase o dobro de artigos que vão regulamentar a sucessão testamentária do que os que a gente tem a sucessão legítima. Então, a gente tem o nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele é muito fechadinho na questão
da sucessão aqui no Brasil, tanto na legítima, que é aquela que obedece às disposições do Código Civil, quanto a testamentária. A gente tem o dobro de artigos que falam sobre testamento. E por que testar não é um hábito aqui no Brasil, gente? Porque pra gente fazer um testamento, geralmente a gente precisa registrar em cartório. E aí paga imposto. Imposto no Brasil é barato, gente? Não é. A gente falou, né? A única coisa certa, a morte, inclusive, imposto, tem impostos. aquele imposto que mesmo o herdeiro, eu falo isso quando eu fiz estágio na época da faculdade, a gente pegava muitos casos familiares e até sucessórios. Mesmo com pessoas de baixa renda, tem aquele imposto ITCD, né? De causa ITCMD morte também. e doação, né? E quando vem a alíquota, todo mundo pula dessa altura. E geralmente a alíquota é sobre os bens que a pessoa está deixando, né? Então, testar não é um hábito no Brasil porque a gente paga muito imposto. Imposto é caro. Mas é um meio muito bacana de evitar essas confusões pós-mortem. Por quê? Porque o autor da herança, a pessoa que vai falecer, ela já meio que distribui os seus bens ainda em vida. Ele tem que respeitar a parte disponível, que é 50% do patrimônio dele. 50% do patrimônio dele é considerado indisponível, ou seja, 50% de todo o patrimônio dele ele tem que deixar reservado para os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Cônjuge, companheiro, os ascendentes e os descendentes. Essa parte ele não pode mexer, conforme a Camila falou. Mas até isso ele pode deixar no testamento, né? A parte da herança para os herdeiros necessários, essa. E se não tiver nenhum herdeiro necessário? Aí sim, se ele não tiver nenhum herdeiro necessário, ele pode doar tudo para qualquer outra pessoa. Mas lembrem que a capacidade para ser sucessor tem que ser de uma pessoa física, ou se não pode ser por uma pessoa jurídica, mas em forma de fundação. Então, hoje em dia a gente já tem algumas fundações, né? Por exemplo, a Fundação Casusa, que pega parte do patrimônio daquela pessoa falecida e aplica ali na pessoa jurídica. Mas a gente não pode deixar, hoje em dia, a não ser para uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Salvo se as outras pessoas dispuserem da herança, né? Mas a gente não pode deixar, por exemplo, para cachorro, para gato, né, para pessoas que não têm essa capacidade definida lá no artigo 1º do Código Civil. Uma das coisas mais legais que eu acho quando a gente fala de sucessão, e super interrompendo a Marina, mas é porque o patrimônio ele não fica no ar, né? E eu acho que é uma das dificuldades do aluno, por conta do princípio da Saizine, ele automaticamente passa para os herdeiros. E aí a gente fala assim, mas eu não sei ainda quem vão ser os herdeiros, ainda vai ter uma briga, não importa. A partir do momento que o indivíduo morre, esse patrimônio, ele deixa de ser dele e passa a ser dos herdeiros. Ainda que eu não saiba quem são os herdeiros. Eu quero chorar! Gente, voltamos depois dessa queda de energia. Comemos tanto cenário de nervoso. Preocupadas com o que aconteceu, mas é isso. A gente encerra por aqui, com essas caras de, meu Deus, o que aconteceu. Outro dia a gente comenta mais coisas sobre... Ou não. Não, a gente nos acompanha. Tem muita coisa pra gente falar ainda. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. A gente retorna em outro momento. Cliquem aqui embaixo, deixa seu like, porque a gente tá muito assustada com essa queda de energia. Aqui vai dar um oi pra vocês. Com essa queda de energia. A gente tem que falar sobre planejamento sucessório, diferença de testamento da sucessão legítima para testamentária, holding familiar, tem muita coisa pra gente falar. Com certeza será um pós-mortem 2. Hoje aqui tá... Mas quem ficou incomodado, desligou a luz e a gente vai dar tchau por aqui. Beijos!